Mas amanhã é dia de clássico no Maracanã, né? Flamengo e Vasco ao vivo na Globo. Transmissão começa 3h40 da tarde, bola rolando às 4. Vamos então falar com o Richard Souza, que está no Maracanã ao vivo. Tem as informações primeiro do Flamengo, que é o mandante do clássico. Boa tarde para você, Richard. Fala, Gil, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Esse vai ser o primeiro clássico do Tite à frente do Flamengo, o primeiro dele no Rio de Janeiro, e ele deve manter a estrutura do time que derrotou o Cruzeiro na quinta-feira. Mas vamos ter uma mudança certa, né? O Léo Pereira, depois de cumprir suspensão, volta à zaga no lugar do Davi Luiz. Lá na frente, o Everton Ribeiro deve ser mantido, mas o Arrascaeta corre por fora. Se ele estiver 100% fisicamente, tem chances de ser uma novidade nessa escalação. O Flamengo, Gil, que tem 47 pontos, voltou para o G4, está em terceiro nesse momento. É, senhora novidade se vier o Arrascaeta, né? Já o Vasco é o 16º na tabela, tá ali ainda pertinho da zona de perigo, né? Mas embalado pela última vitória em São Januário sobre o Fortaleza, 1-0. E o time deve ter mudanças, né, Richard? É isso, vai ter mudanças sim em relação ao jogo passado. O técnico Ramon Dias, que inclusive vai viver pela primeira vez um Flamengo e Vasco, ele vai voltar com o Medel para a zaga, muito provavelmente no lugar do Maicon, e o Paulinho no meio-campo, aí na vaga do Marlon Gomes, que se machucou no meio de semana. E um pouco mais à frente, o francês Dimitri Payet, que fez, enfim, o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, muito provavelmente vai ser mantido entre os titulares. Vamos passar o campinho do Flamengo primeiro, pessoal, que eu acabei esquecendo de passar a formação. Campinho do Flamengo. O Flamengo deve jogar com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, e aí vem com Léo Pereira e Ayrton Lucas. E aí, no meio, Thiago Maia. Então vem depois com Gerson e o Eric Pulgar, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro na frente, viu, Gil? Maravilha, todas as informações com Richard Souza, e o Marcelo Adnet também entrou na onda do Clássico dos Milhões, hein? Ih, lá, Vané, vai perder, hein, compadre? Vai perder, hein? Ih, rapaz, hoje não é segunda, não. O que tá fazendo aqui, ô segundona? O que é isso? Ah, já sei, é o cheirinho, né? Cheirinho de quê, meu? Cheira a minha virilha, não foda. Ah, qual é da parada, rapaz? Sai pra lá, pô. Fala, isso aqui é Mengão, rapaz, malvadão, compadre. A Arrasca vai tirar onda. O que Arrasca, rapaz? Arrasca pra cima. O cara tá contundido direto, vai nem jogar, rapaz. E o tal do Payet, hein? O Payet tá levando o Walter, lembra do Walter? Não tá puro, não. Aquilo ali tá só no buffet, na feijoada, no rodízio. Qual é que é, Vasco? Do nada agora vê gordofobia. Aí, pô, tô secando o Botafogo legal essa temporada aí, mano. Pô, os caras nos deixaram mal acostumados, perdia tudo, agora vem meter essa de ganhar, pô. Fluminense deixa que eu mesmo tô secando, tá? O Maracanã de novo, vamos perder de novo, hein, compadre? Se ganhar vai sair de casa, não sai de casa um mês. Um mês você sai de casa. Vamos falar do Flamengo e Vasco. Começar com as escalações prováveis, Jéssica, então? Vamos lá. Porque a gente tem mudança dos dois lados, é pouca coisa tá no Flamengo. O Flamengo do Tite no seu segundo jogo, estreia com vitória no Mineirão para cima do Cruzeiro 2-0. Parece que acalmou um pouquinho os ânimos. Eu quero conversar um pouquinho desse Flamengo com os dois, mas é quase o mesmo time. É o Rossi no gol. O Rossi fez uma baita de uma defesa no Mineirão, né? O Wesley e Fabrício Bruno, a volta do Léo Pereira, no lugar do Davi Luiz, que inclusive saiu lesionado. Um abraço aí pro Davi, que tem uma recuperação boa, o zagueiro do Flamengo. E o Ayrton Lucas, autor do primeiro gol do Flamengo na esquerda. Pulgar, Thiago Maia, Gerson. E aí essa dúvida de Everton Ribeiro ou Arrascaeta. Quero trazer esse papo daqui a pouquinho aqui para a mesa. E o ataque, né, do Flamengo, que tem o Bruno Henrique com o Pedro. O Gabigol segue como banco aí no Tite. E o Pedro vai ganhando uma sobrevida no Flamengo, né? Depois dessa chegada do Tite aí. É gostoso sempre quando você percebe que você pelo menos está na frente ali, que você é um cara que vai normalmente começar jogando. E é uma sobrevida de ânimo, porque o Pedro é um baita do jogador, né? Não é que ele não queria ficar, que ele estava pra sair, não é nada disso, é um ânimo. Porque parece que o time do Flamengo estava com a confiança embaixo. Você vê a embaixo. diferença naturalmente do Sampaoli pro Tite. Lógico, o Tite ele vai dar, conhecendo bem, ele vai dar muito mais jogos para uma base de uma mesma equipe, trocando alguns nomes. Ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, por enquanto vai jogar um ou vai jogar outro. A gente fazia... Acabou eu e Danilo jogando junto lá, mas o Douglas às vezes estava fora, eu estava fora, o Douglas estava jogando, enfim, né? Até criar essa base desse reset que ele deu.
E para os adversários, o Tite chegou, acho que vai dar uma atrapalhada e mais para os outros, porque a inconstância do Flamengo, né, cara? Todo mundo quer jogar contra, temia, mas ao mesmo tempo não sabia se o Flamengo daquele dia ia estar muito inspirado. E ele baixou a poeira realmente e trouxe equilíbrio. E o Igor, e nesse sentido de repetir ao máximo que der a escalação, já é o contrário do que o Sampaoli fazia, que sempre mudava. E além disso, isso passa uma tranquilidade para o jogador. Porque ele não fica pensando, pô, se eu não jogar bem esse jogo, eu perdi meu espaço. Não, isso passa uma tranquilidade, ele tem outra oportunidade. Principalmente o Pedro, por exemplo. Calma, você vai ter uma sequência de jogos para mostrar o teu valor e eu acho que isso o Tite faz muito bem. Então, essa tranquilidade que o time tá tendo em campo é um pouquinho disso também. E fora a base, Jéssica e Igor, porque assim, o cara, hoje ele não tá jogando, mas ele sabe quando ele entrar, ele vai seguir o mesmo padrão. Do tipo, eu vou entrar, vou fazer a mesma função que o Everton Ribeiro fez. O Arrascaeta vai saber, ele vai saber potencializar esses caras. Não é cada dia um formato tático também para você ter, dentro das suas características, fazer um tipo de função. Né? Então não é só você ter times diferentes em nome, mas se você tem um mesmo padrão, ele facilita. E aí um Gerson atuando mais pelo lado direito, né? Que ele vinha sendo escalado antes mais pelo lado esquerdo ou como nessa mudança com liberdade, né? E com liberdade. Você viu o Gerson até caindo até às vezes pelo lado esquerdo, mas ele solto dentro do campo. É que ele tem, queira ou não, ele tem mais saúde nesse sentido de perna do que o Everton e o Arrasca. Sem dúvida. E essa troca quando ele fez no jogo contra o Cruzeiro ajudou, porque daí a força do Gerson, aqui a saúde dele ajudou a controlar mais o lado esquerdo do Cruzeiro. E o Flamengo acabou se equilibrando e crescendo mais no jogo com o Everton por dentro. E não tem nada, né? Uma coisa que muita gente fala, e é um debate até dos torcedores do Flamengo, de outros torcedores também, vi muita gente falando em programas também, e eu discordo. É que eu não acho também que o Tite chegou, resolveu o problema. A gente tem como um todo, de cultura do futebol brasileiro, de criar o herói e criar vilão, né? Porque a gente cria o herói muito cedo. Então, o Tite chegou, resolveu. Aí daqui a 3 rodadas o negócio não deu certo, nada dá certo. Então, assim, nem é herói, nem é vilão. Acho que o negócio estava tão ruim no Flamengo, a falta de padrão era tão clara, que chegou um treinador que pelo menos entende. Acho que o entendimento da atmosfera do clima do Flamengo do Tite é mais importante que talvez a escalação de fato, de querer repetir a escalação do primeiro para o segundo jogo. É só uma mudança obrigatória na saída do Davi e a volta do Léo. Então, acalmar o ânimo e retomar essa confiança é o primeiro passo do Tite, que começou bem. Mas tem jogador sem padrão, sem um padrão, incomoda até quando ele está jogando, porque a engrenagem não funciona. E ele não se sente confortável em campo. Não. Solta aí o Vascão também pra gente, do Ramon Dias. É esse que vai ter mudança, né? A gente falava de data FIFA, que impactou diretamente no jogo do Vasco, porque não teve, por exemplo, o Medel, que é um jogador importantíssimo que vai voltar. Tá aí, do Léo Jardim, que vem sendo importantíssimo pro Vasco. Bem. Paulo Henrique, que fez um baita jogo contra o Fortaleza, segue na direita. E aí a volta do Medel na vaga do Maicon, ao lado do Léo e do Lucas Piton na linha de defesa. O meio-campo tem o Zé Gabriel, outro que tá jogando bem pra caramba, com o Praxedes. E o Paulinho Paulo, né, que volta também, estava fora do jogo contra o Fortaleza. E o trio ofensivo, que tem o Gabriel Peck, a manutenção do Payet no time titular, e o Verrete, aí como esse homem gol do Vasco, que vem sendo um dos grandes jogadores do Vasco no segundo turno. Sai o Marlon Gomes, né, desse meio campo, para a entrada do Paulinho e a manutenção do Payet. E nessa linha de defesa, obviamente o Medel volta naturalmente, Jéssica, para o time, mas começa... Porque o futebol é um negócio muito esquisito, cara. Começa um papo dos torcedores do Vasco, não todos, mas já vira discussão, se daqui a pouco a gente não pode falar de uma manutenção até do Maicon, cara. O Maicon foi um jogador que... Muito bem. Há um mês atrás, se a gente falasse isso, o cara ia me chamar de louco. Aqui, esse cara tá doido. O Maicon foi muito bem contra o Fortaleza. E eu já vi, cara, alguns torcedores do Vasco, será que não dá pra fazer Medel e Maicon? Talvez o Maicon hoje renda mais que o Léo. Mas isso é um ganho. Isso é só confiança. Isso é um ganho que o Maicon construiu. Isso daí que o pessoal fala, parece que todo jogador ele tem que ser só intenso, ele tem que ser só rápido. Só que não tem inteligência. O Maicon é um jogador, a experiência dele traz realmente atalhos. Ele tem uma força, ele tem a malandragem, ele tem a bola aérea, ele tem o chute, ele tem muita coisa para acrescentar. E esse cara experiente, quando se dispõe a trabalhar, a treinar, que é o que o Maicon está fazendo, ele naturalmente vira uma opção a mais. E quando tem 2 jogadores disputando uma posição, isso só valoriza o grupo como um todo, né? Há um tempo atrás, a gente não discutia isso no Vasco. O Vasco, a gente mal tinha os 11 consolidados ali, sim, que era uma opinião, que era a unanimidade entre todo mundo. Não, existia muita discussão. Hoje a gente já começa a discutir
quem que deve jogar em cada posição. Só mostra como o Vasco cresceu muito de rendimento. E quando o time tá bem, todo mundo quer jogar. E o aí Ramon... você tem que treinar e bem. quem entra bem. E o Ramon Dias tem muita participação nisso. Muito. Óbvio que o time ganhou peças, né? Nisso, essa discussão não vem só da confiança. Ganhou o Verratti, Mas tem outro fator. tem o Praxedes, tem o Medel. O Praxedes, inclusive, tá jogando muito bem também. O meio-campo dessa formação, eles jogando bem, foi o que deu equilíbrio também pro Vasco. E o fator local, né? Eu gosto de falar disso. O Vasco jogando no São Januário, ele se torna muito forte. A torcida criou uma atmosfera que quem vê o Vasco jogando não parece que o Vasco está lutando para não cair. Eu tenho até usado o exemplo da torcida do Vasco para as outras equipes que estão nesse momento, que é muito fácil você criticar, vaiar. Aconteceu lá no Grêmio com o Ferreirinha e com o Grando. Cara, numa vaia assim, isso atrapalha demais, cara. Nós estamos indo para uma reta final. Como a gente fala que todos os profissionais eles têm que abrir mão da sua vaidade, do seu querer, do seu orgulho, eu acho que o torcedor também. Na hora do jogo, de repente, se ele procurar e conseguir, não tô, né? Como o Felipe falou que eu não tô querendo ensinar ninguém a torcer, mas falando como alguém que esteve lá dentro, o momento da hora do jogo, realmente, se puder apoiar, é o exemplo do Vasco. Lógico que dentro do campo, ele exala para fora e acaba traindo. O time dentro tem que ajudar. Mas eu acho que dessa vez é o time que está entendendo o que vem de fora. O time está entendendo que vem da arquibancada e se torna mais forte. Eu vejo o Vasco muito mais forte quando joga em casa. É uma energia totalmente diferente. É uma energia totalmente diferente, o time muito mais concentrado. Aí você corta do Felipe Diniz que falou isso aqui, vai lá pro Brinco de Ouro da Princesa e se ele é calmo assim para ver o Guarani. Não é. Mas não é mesmo. Nem aqui na redação. Nem aqui, aqui é muito fácil pedir a calma pro torcedor, né, Dinizão? Vocês estavam falando da torcida do Vasco, pô, eu tenho o privilégio de cobrir jogos dentro das torcidas, assim, é muito bacana porque você tem o termômetro do torcedor, você sofre junto, você torce junto para todo mundo, e a torcida do Vasco é espetáculo em São Januário, cara, é espetacular. Tudo que eles passaram, de ficar esse tempo todo ali. E é um torcedor que tinha tudo, né, para abandonar, né, durante anos, o Vasco maltratado, gestão atrás de gestão, e a torcida não abre mão, não arreda o pé da barreira, é um espetáculo. Então é um ingrediente a mais do Vasco na luta aí contra esse. Mas vai ser um grande jogo, cara, porque... A expectativa para o jogo, porque eu lembro que eu estava no Maracanã, né, Jéssica, lá no dia 5 de junho, no primeiro turno, fazendo a cobertura de Vasco e Flamengo. O Vasco era o mandante do jogo, o jogo foi no Maracanã, naquele 4-1, né, do Flamengo para cima do Vasco, foi 4-0 no primeiro tempo. O torcedor do Vasco protestou forte ali no intervalo já, desceu ali para perto lá para baixo na mureta da arquibancada. Eu lembro direitinho desse jogo que eu estava por lá. Qual que é o panorama hoje, né, desse encontro? Porque lá realmente parecia que a distância talvez não fosse para tanto. Uma pancada do jeito que foi, o Flamengo atropelou o Vasco no primeiro tempo. Essa distância ela diminuiu enquanto essa confiança que o Vasco retomou com o Ramon Dias, ela entra em uma porcentagem maior agora para esse jogo. Qual que é a leitura desse clássico? Não, a diferença diminuiu. A diferença entre os dois times ela diminuiu. Agora, o Flamengo continua sendo um time com um poder técnico bem superior ao Vasco, mas se tem um momento em que o Vasco pode equilibrar esse confronto, é na marcação. É na marcação, é nessa luta em campo, nessa força que a gente vem falando que o Vasco tem quando joga no São Januário, tem que levar para esse jogo. E é na disposição em campo, é na energia de marcação, é numa marcação encaixada, acirrada. É assim que vai conseguir conter um Flamengo que passou por uma má fase, é bem verdade, mas tem jogadores espetaculares em campo e que vai continuar fazendo um jogo muito técnico, ainda em momento de assimilar o jogo do Tite e tudo mais, está retomando uma confiança, mas é um jogo que, se o Vasco tem uma maneira de equilibrar, para mim é na força de marcação, é num jogo bem postado em campo, vai ser um desafio enorme. Acho que por mais que essa disparidade entre Flamengo e Vasco tenha diminuído, vai ser difícil para o Vasco ainda assim equilibrar a partida, mas é totalmente possível. Eu vejo totalmente possível. E vai ter que ser realmente sobre equilíbrio, porque o time do Flamengo ou times que têm esse talento individual, que no futebol que acaba se fazendo diferença é o talento individual, né? Ele acrescenta naquilo tudo que o treinador acaba fazendo. E você precisa ser equilibrado, constante e consistente para você poder ter uma chance de vencer. Só que esses dois treinadores, gigantes, né, cara, experientes, é um jogo interessante de você assistir. 4 horas da tarde, então, no domingão, é dia do Mansur, nosso queridíssimo Carlos Eduardo Mansur, ficar com aquela multitela de 16 computadores ligados, 4 horas da tarde, tem simplesmente 2 clássicos para ficar ligado, um deles, esse Flamengo e Vasco no